Estamos de volta com o seu Quem é Quem. Eu estou com o Dr. Mário Maciel aqui no estúdio, ele que veio falar sobre saúde do homem. Dr. Mário, saúde do homem sempre se chama a atenção para os problemas da próstata. Então, quero começar com o senhor falando sobre isso, mas depois a gente precisa também repercutir a questão da saúde mental do homem. Então, hoje há uma consciência maior dos homens em relação à importância dos exames preventivos para o câncer de próstata? Ô Cida, eu acho que o que se fala no Novembro Azul, eu acho que se fala mais do mesmo. E eu acho que esse ano eu também fiz minhas reflexões do ponto de vista dessa campanha. Eu acho muito louvável, eu acho de fundamental importância, mas o que a gente vê é muitas informações, porém resultados pífios. Então, Então alguma coisa está errada. Se a gente tem algum parâmetro de que o homem ele vai se sensibilizar para fazer mais visitas, seja em quaisquer esferas da saúde, no dentista, no psicólogo, no psiquiatra, no urologista, com uma campanha mais voltada entre aspas, para o urologista, digamos assim, o que eu acho um equívoco, para o homem, a saúde como global, mas a gente não vê esses números aumentando do ponto de vista de consultas, de exames, então eu falo que ela é como se fosse um platô em termos, pode ter pequenas nuances de meses do ano, e era para ter então um boom, é o que se espera. Um boom nesse mês de novembro, porque se fala mais da saúde masculina, mas não é o que os dados mostram. E outra coisa que os dados não mostram é que está havendo uma reverberação positiva em termos de mortalidade, em termos de autocuidado e etc, etc. Os números só são negativos por parte masculina. Homicídios, acidentes, traumas, drogadição, adictos, questão de população reclusa carcerária. Eu não estou falando de próstata, as doenças cardiovasculares, doenças mentais. Saúde do homem de forma geral. Falando de saúde, E isso não mostra. Então, assim, essas reflexões que esse ano me trouxe é que há 10 anos, eu estou aqui há 15 anos, Cida, no estádio Roraima, que me acolheu, tenho um carinho enorme por essa terra, pelas pessoas, e também tento fazer o melhor do meu papel enquanto ativista, digamos assim, da saúde masculina, e mesmo meu papel como docente, meu papel como um profissional e um cidadão, um ser humano. Tentando reverter algumas informações, talvez privilegiadas em momentos, por causa que a gente está diante dos números, está diante das coisas, e eu não vejo mudar. Há 10 anos se fala a mesma coisa e os números ou são iguais ou são piores. Então, a abordagem do Novembro Azul, que hoje eu falo publicamente, hoje que eu falo nesse Novembro Azul de 2021, eu falo que eu brinco, um peregrino solitário da saúde integral masculina, em que não há o entendimento, talvez, não sei se é das autoridades ou das comunidades médicas associativas, mas enfim, que está deixando a desejar a abordagem do homem. E qual então seria, do meu modesto ponto de vista, a forma que talvez seria, pelo menos é a ponta, é a pequena luz que eu vejo, que poderia ser de um start, de um início para se mudar esse panorama que nós vimos, através das mulheres. E aí nós temos um histórico muito positivo das mulheres. Isso aqui sem nenhuma, digamos assim, o velho jargão, que todo mundo fala, jogando para a plateia. Não existe isso. Nós estamos aqui tentando esclarecer de um ponto de vista científico, onde eu tenho trabalhos científicos que eu pesquisei. A minha atividade profissional me dá um respaldo do que eu estou falando e também da minha impressão, pegando tudo isso e colocando aqui a público. As mulheres, elas vivem mais no nosso país, isso é um dado, ponto. 7 anos, 7,3 anos, sendo bem nós temos uma expectativa de vida das mulheres a mais. Então as mulheres em média vivem aí 80 anos, os homens 73, mais ou menos 72, 73 anos.
Mais uma coisa, isso eu estou falando de números, isso é cronologia. Mas se a gente pegar uma coisa que ninguém fala, que é a expectativa de saúde. Sim. Quando a gente fala expectativa de saúde, o homem perde isso também muito precoce, em torno de 65 anos de idade. Então, o que é a expectativa de saúde? É quando o homem perdeu a sua capacidade física e mental de autocuidar-se. Então, ele começa a ser dependente de outro. E aí nós temos um pequeno grande problema, jogo de cara. Se eu tenho a minha expectativa de vida de 72, 73 anos, segundo os dados do IBGE, e eu tenho a minha expectativa de saúde com 65, eu tenho um gap de 11 anos. E então, esses 11 anos a pessoa vai comprar remédio, vai ficar fazendo curativo, vai no fisioterapeuta, vai ficar internado, vai submeter a alguma intervenção. Às vezes não tem reserva, não tem, ou está em cadeira de rodas, ou está amputado. Eu estou falando assim... No geral. Né? E olha que nós não estamos falando de próstata, Cida, nós não estamos falando... essa é a realidade nua e crua. Então, eu acho que o mês de novembro é um mês importante para reflexão, não é para conscientização, porque a gente não conscientiza ninguém. A ascensão vertical da consciência para a gente chegar a isso é de cada um, demanda ação. Então, olha, eu sempre falo, não adianta eu chegar a pronunciar o nome de um remédio e achar que ele vai fazer efeito. Não vai. Não adianta eu falar do Novembro Azul, saúde do homem, pessoal. O que você está fazendo pela saúde do homem? Você está passando as informações para frente? O homem não passa a informação para frente. Isso também é dado científico. Histórico, inclusive. Está numa rodinha de homens. Os homens, lógico, ele vai falar das conversas afins, de interesses comuns, etc. Mas quando fala-se de saúde, ele não passa essa informação que é salutar e relevante para frente. A mulher não. A mulher comenta, a mulher passa. Nas redes sociais hoje o predomínio é feminino. As mulheres predominam nas consultas, nas visitas aos médicos de quaisquer áreas. Então, por que não sensibilizá-las também com relação ao Novembro Azul, porque elas são as agentes modificadoras. Lisístrata, na época da Guerra do Peloponeso, ela se uniu, ela foi a líder das mulheres e parou uma guerra. E por que nós não podemos aliar? Nós estamos falando de uma guerra invisível e de um problema, de uma pandemia invisível, de uma autodestruição masculina. Essa é a verdade nua e crua. Então não adianta eu falar assim, olha, os números de câncer de próstata, faz check-up, isso, faz check-up. Nós temos que deixar essa genitalização, essa visão intimista do homem, para depois que ele tenha um entendimento que ele é muito mais do que uma próstata. Que ele precisa se cuidar. É que ele precisa se cuidar. E precisa se cuidar em todas as esferas. Não é só na esfera genital, prostática, porque isso faz parte do aparelho geniturinário. Mas quando você fala próstata, ela é sempre, eu falo a maneira também um pouco genérica, generalizando, mas não é isso. Mas é que logo de cara já vem o sarcasmo, já vem a brincadeira, já vem... Então vamos brincar de outra coisa, vamos brincar do coração, vamos brincar da boca, do dente, vamos brincar do seu pulmão, do seu intestino, vamos falar de coisas que é aceitável para ele se sensibilizar, para ele ter uma ideia do micro, para depois chegar do macro, para quem ele representa, e aí eu chego no genital. Os homens continuam resistindo a procurarem os médicos, doutor, mesmo com todas essas campanhas? Eu acho que está mudando. Eu acho que o homem ele está mais flexível, ele está mais adepto às mudanças. Mas repito, não estou falando que no Novembro Azul há números exponenciais de adesão pelo que a campanha representa, ou pelo a simbologia do Novembro Azul representaria, né? Mas os homens eles estão procurando mais estética, eles estão procurando cuidar mais das suas bocas, eles estão procurando mais os seus check-ups, inclusive com urologistas, mas não necessariamente no novembro, porque no geral isso tá estável. Isso eu acho isso bacana, mas tem outras coisas que tá deixando a desejar. O quê? Por exemplo, os vícios, né? Doenças cardiovasculares, ansiedade, depressão. É o que a gente estava falando. Você achar que está bem, nós somos um veículo carnal que a gente, eu até uso essa palavra, nós temos que ser um hóspede desse veículo aqui. A gente tem que cuidar dele enquanto nós estamos aqui, independente do credo religioso ou para filosofia, etc. Então vamos cuidar disso. Quer dizer que a gente faz isso com um computador, com um carro?
Ele só procura quando dá defeito. Não, tem revisão, tem troca de óleo, tem tantos quilômetros, ou tanto que você rodou, né? Quantos meses, e você vai lá e faz as coisas. E por que eu tenho que ser diferente com o meu corpo, com células vivas, com sentimento, com emoção, com pensamentos? E tem vários fatores interferentes que impactam no andamento do nosso corpo. E a gente espera as coisas acontecer. Eu falo o seguinte, é a mesma coisa a gente começar a cavar um buraco atrás de água quando eu começar a ter sede. Eu estou sendo insano com isso. Eu tenho que ter a água disponível para mim, para quando eu ter sede, ela já está ali de prontidão para mim. Então, quando a gente vai procurar as coisas, às vezes é tarde demais. Essa é a medicina preventiva que o senhor defende. Eu defendo essa medicina preventiva, a medicina integrativa. Porque a gente não pode olhar o ser humano só como um corpo físico. Ele tem algo muito maior do que isso. O físico, digamos assim, ele faz parte desse todo. Ele não existe a excludência. Existe a somatória para se formar o todo. E é como eu aqui pontuei antes, nós somos espírito, nós somos emoção, nós somos razão, nós somos energia e nós somos o físico. E às vezes o físico é a última manifestação de uma problemática, porque a problemática às vezes não está ali. A problemática está em outra esfera. E quando a gente tem essa visão mais, digamos assim, não vou falar holística, mas essa visão mais global, a gente começa a entender as nuances do que é o ser humano. Eu acho que isso primeiro nos humanifica ainda mais. E depois a gente começa a entender o outro do que ele está passando. Eu acho que é isso que eu defendo. Isso que o senhor busca no seu dia a dia como médico. Agora, essa é uma realidade diferenciada, porque há uma correria, principalmente no atendimento público de saúde, muitas pessoas para serem atendidas, poucos médicos, e aí muitas vezes são consultas rápidas, até vou colocar uma palavra aqui, algumas vezes até superficiais, né? Não tem essa... os médicos não conseguem se aprofundar nos problemas dos pacientes, como o senhor está colocando agora. Eu concordo com você, sim. Eu acho que isso não é um problema único, exclusivo, loco-regional. Eu acho que é um problema, acho que no mundo todo também. Não é só o brasileiro a gente falar que nós temos um tendão de Aquiles aqui com a saúde pública brasileira. Mas as pessoas bem aquinhoadas, elas também têm dificuldades, às vezes, por convênios. Eu já trabalhei em convênio, em Jundiaí, no interior de São Paulo, Cida, onde eu tinha uma planilha e tinha um relógio dentro da minha sala e de fora da sala. Eu não poderia passar mais do que 10 minutos com o meu paciente. Nossa! Eu tive um paciente com câncer de rim que eu tive que explicar para ele que ele estava com câncer, ele chegou com um diagnóstico. Eu não vou citar o convênio por questões de ética. E eu fui notificado pelos pacientes que estavam aguardando, e os pacientes conhecem essa dinâmica do atendimento desse convênio. E eu tive uma reclamação por escrito na ocasião de que eu estava demorando com o meu paciente e que eu não poderia demorar com o meu paciente. Nossa. E aí eu lembro que eu estava no 3º andar desse hospital, que a gente atendia um ambulatório, era um hospital grande, e eu fui chamado ao término do meu ambulatório de urologia. E aí falou, o senhor está demorando muito as consultas. Eu falei assim, olha, se for para eu não explicar para os meus pacientes o que deve ser feito, a patologia, eu acabei de dar um diagnóstico, o paciente entrou em desespero, ele, a esposa e uma filha, e eu não ter a sensibilidade de explicar o que está acontecendo, para eu ter que cumprir 10 minutos, a partir de hoje, eu não volto mais. Então, eu acho que hoje, a gente, como profissional de saúde, isso não é só o médico, é com os agentes, enquanto nós podemos, dentro de um olhar, ou de um toque, ou de uma palavra, a gente não precisa falar o alfabeto inteiro. Às vezes você fala a vogal, você já sensibilizou, você já confortou aquela família, aquele paciente. Então, a gente está se curvando diante dessas instituições e aí está deixando a essência, a intercomunicação, a relação interhumana a desejar. E é isso que nós estamos padecendo hoje, Cida. É isso que nós estamos padecendo. Porque as máquinas estão substituindo-nos. Isso é deselegante, isso é desagradável. E quando a gente tem um profissional, seja ele qualquer que seja, não estou falando de urologista, qualquer profissional que seja, que a gente procure, um vendedor de uma loja, a gente quer que ele olhe nos olhos, ele mostra pra gente qual que é a melhor roupa, o melhor sanduíche, o cardápio que seja, qual que é o melhor carro, a gente quer isso.
Então imagine quando a gente está com uma mazela e a gente procura uma pessoa esperando e ele tem 5 minutos só e mal olha pra gente. Então, é uma verdade, é uma realidade, mas que lado que você vai querer estar? Com o profissional. Pergunte, que lado você quer estar? É que eu falo, eu sou um peregrino solitário, eu estou palmilhando, eu tô jornadeando nesse meu ponto de vista enquanto urologista sozinho. No Brasil inteiro. E eu falo porque eu acompanho tudo. A própria Sociedade Brasileira de Urologia. Digamos assim, esse contexto que eu tento abordar, não vou falar que ele é diferenciado, ele pode ser utópico para alguns. Mas eu sinto que eu estou fazendo o meu melhor para os meus pacientes. Quando o senhor fala de um peregrino solitário, se refere à questão de olhar a saúde como um todo. A saúde do homem como um todo. Não, isso eu digo que eu não sou, nesse aspecto, eu acho que tenho muitos colegas médicos que comungam comigo com relação a isso. Quando eu falo peregrino solitário, é nesse tipo de abordagem do Novembro Azul. Né? De achar que o Novembro Azul só é próstata e nós só falamos nisso. Mesmo porque as raízes, se a gente for levantar o histórico da saúde do Novembro Azul, que começou em Melbourne, na Austrália, ele não vem só com próstata, ele vem mais com 3 patologias a galope. E aí, conforme foi chegando aqui, chegamos na América do Sul, nós damos ênfase só para a próstata. Mas se a gente começar a ver alguns colegas, eles já começam a falar de outras coisas. Então, repetindo, a minha posição é com relação ao Novembro Azul, que certo. É falando além de próstata e levantando uma bandeira de que nós não podemos, o câncer de próstata ele não mata tanto quanto outras enfermidades. Pode citar esses exemplos? Por exemplo, posso. Nós temos com relação aos acidentes motociclísticos e automobilísticos. Nós temos uma faixa etária de um público ativo de menos de 40 anos morrendo muito mais de acidentes, portanto, de trânsito e etc., por velocidades, por falta de uso de equipamento de proteção individual, como capacete, cinto de segurança, às vezes não tem habilitação, vítimas do red light, que é, como é que chama, de sinal vermelho, isso muito mais na população jovem, de menos de 40 anos. E o câncer de próstata, ele começa a ter um pico de incidência a partir dos 62 anos de idade. E nós pegamos hoje, digamos assim, a abordagem de um paciente, 80% de tumores localizados ou localmente avançados e 20% de tumores avançados. Então, mostrando o quê? Nós temos aqui uma população que está padecendo jovem, não estou desmerecendo de 60 anos também, não é isso. Eu só estou mostrando dados reais. Outra coisa... Que tem muitos homens jovens morrendo que poderiam estar vivos se cuidassem, se tivessem mais cautela. É isso? Exatamente. A questão da drogadição... Hoje há os coquetéis das baladas, êxtase, maconha, cocaína, misturado com Viagra, com energéticos. Imagina o que acontece na parte cardiovascular de um jovem desse, né? E aí a gente fica com esses dados e vendo, e mesmo assim não está tendo resultado o Novembro Azul, né? Nossa, que reflexão que o senhor nos traz, viu? É uma martelada na gente, doutor Mário, mas porque a gente precisa chamar atenção para a saúde do homem como um todo. É isso, a mensagem é essa. E não focar somente na questão do câncer de próstata. Eu acho que é isso, eu acho que é bem isso. Eu acho que nós poderíamos mudar muito o cenário masculino brasileiro se nós valorássemos mais o homem no seu acolhimento. E isso parte de casa. E quem tem esse papel é a mulher, seja a mãe, seja a esposa, seja a namorada, seja a mulher que está fazendo o seu papel como dona de casa, como mãe, como cuidadora, não importa. A mulher. Porque, repito, ela já tem um histórico de ir ao pediatra e ao seu ginecologista. Se ela é mãe, ela foi no ginecologista durante todo o seu pré-natal. Depois ela levava o seu filho no pediatra, seja ele homem ou mulher. E ela se cuida mais. Então ela tem talvez esse instinto, esse dom, esse sopro divino que cabe a ela, infelizmente, entre aspas, ainda abarcar esse papel, porque os homens que estão ao lado delas estão padecendo. Eu falo que nós estamos... E aí o homem... a coisa mais bonita que a gente vê, Cida, isso também tem um estudo canadense muito legal, que mostra-nos que
As mulheres que marcam comumente as consultas dos seus maridos, dos pais, enfim, dos seus parceiros, dos seus homens que ela gosta, nas consultas conosco, urologista. E elas vêm na consulta. E aí, elas perguntam, elas entendem, elas são as decodificadoras, elas traduzem o que o homem está passando, o que ele está sentindo. Porque ela vive ali, não, ele está ficando muito tempo no banheiro para urinar, não, ele acorda 3 vezes à noite, não, ele está angustiado, ele está nervoso. Mas tem marido que não quer que a mulher vá, não. Pois é, aí que tá. Mas se pegar ele com a mão direitinho, ele vai. Não, ele vai, mas às vezes não quer que a esposa vá. Ele vai. Tudo bem, mas é um pontapé. Mas o importante ela fica na recepção. Ela fica na recepção. Ele, no fundo, ele quer ser acolhido. Ele quer ser acolhido. Se faz tudo essa via sacra, digamos assim, ele chega da frente do profissional. A gente não vê o homem fazendo o inverso. O homem indo no ginecologista com a mulher, o homem indo no pediatra levando o filho. Eu não vou falar que não existe, não estou falando isso. Acontece. Mas é raro. Mas é raro. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho uma reunião, eu tenho um programa, eu tenho... Ou os amigos, ou quando substitui outras coisas pela família, né? Aí que acho que o mais grave ainda, digamos assim, trocar os encontros dos amigos pela família, digamos. Mas, pois bem, então, Cida, eu acho que é essa que é a vertente que eu, modestamente, estou vendo esse cenário que pode ser. E até falei hoje também, fui entrevistado logo de manhã pelo um professor na universidade, o professor Júlio, me convidou para uma live na Universidade Estadual e eu falei uma coisa que me deu um insight na hora. No dia do aniversário desse homem, seja na empresa ou seja onde quer que ele trabalhe, e se ele for um profissional liberal, ele se doe nesse dia. Ele tira esse dia para ele, para fazer exame, ou para ele andar descalço, ou para ele dormir até tarde. Ele faz o que ele quiser, mas que ele se doe esse momento, né? E as empresas, porque é isso, o homem se sente valorizado, né? Não é cobrado, não é obrigado, porque isso também cria essa coação. Isso é ruim, por sentimento, porque parece que você está fazendo uma coisa que não é legal. Por isso que você está sendo amarrado, digamos assim, virtualmente, para ir para um médico, para um urologista. E tem empresas que fazem isso de fato. Inclusive, eu atendo vários. Eu preciso do relatório, porque eu preciso apresentar na minha empresa. Uma vez por ano. Eu faço, está aqui, eu faço. Porque eu sou obrigado. O senhor tá... Não, eu não queria vir aqui dessa forma. Eu queria vir aqui espontaneamente, mas eu tive que vir. Então, são essas coisas, porque a gente sabe que os pensamentos, eles interferem em toda a dinâmica das nossas células, do nosso intestino, do nosso coração, né? Aí já começa a neurociência, uma coisa muito linda. Agora eu quero que o senhor fale um pouco sobre a saúde mental do homem. É importante a gente tratar isso, tantos homens em depressão, hein? Sobre isso a gente conversa daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Já já eu volto com o seu Quem é Quem. No programa de hoje estou conversando com o Dr. Mário Maciel e a abordagem é saúde do homem. Boa Vista tá sempre ligada na melhor. Folha FM. Ficar em casa pode ser uma boa opção quando você tem com quem contar. A Mega Farma está cada vez mais presente para ajudar você a sentir-se mais seguro e tranquilo. Nossa farmácia está funcionando 24 horas para atender sempre que precisar. E não se preocupe, não quer sair de casa? A Mega Farma leva até você qualquer produto, em qualquer lugar da cidade. É só ligar das 8 às 23 horas, 4009-9000 ou 3014-2000. Mega Farma, sempre presente. O amor constrói sonhos. E só quem tem cuidado pela sua obra pode oferecer os melhores produtos do alicerce ao acabamento. São materiais elétricos e hidráulicos, tintas, pisos e revestimentos, telhas, acessórios para seu banheiro, jardinagem, objetos de decoração e muito mais. Perim Casa e Construção. Variedade, economia, super ofertas, atendimento especial e amor pela sua obra. Avenida Capitão Júlio Bezerra, 31 de março. A atuação responsável e significativa do senador Messias de Jesus em defesa do povo de Roraima tem proporcionado reconhecimento. Em solenidade realizada em Brasília, no dia 1º de setembro, o Superior Tribunal Militar entregou ao parlamentar a medalha de alta distinção de Ordem ao Mérito. A homenagem reconhece pessoas e instituições que tenham prestado relevantes serviços à Justiça Militar da União. Dedico essa homenagem a toda a população roraimense. Continuamos trabalhando para colaborar com o crescimento e desenvolvimento da nação.
Messias de Jesus. Trabalho e respeito por Roraima e pelo Brasil. Eu sei que esse ano eu dei um pouquinho de trabalho algumas vezes. Aconteceram várias coisas. Então, eu não quero fazer um pedido tão grande. Eu quero que esse ano o Papai Noel me ajude em uma missão. Eu sei que eu posso fazer a minha parte, mas se o Senhor me der uma ajudinha, ficaria bem mais fácil. E junto a gente pode fazer isso acontecer. Viva o amor e a união neste Natal. Grupo Parima e Balduco, da nossa família para a sua. Informativo, deputada estadual Leni Rodrigues. A Assembleia Legislativa aprovou projeto de autoria da deputada Lenir Rodrigues, criando a Semana Estadual de Conscientização da Síndrome de Prader-Willi na última semana de maio. O objetivo é levar mais informações sobre diagnóstico e tratamento dessa doença rara, que faz os portadores se alimentarem de forma compulsiva. Deputada estadual Lenir Rodrigues. Respeito por Roraima. Tem as melhores marcas, o carinho e a atenção que você merece. Refrigeração JR, refrigeração JR. Assistência e garantia, aqui é tradição que você já conhece. Refrigeração JR, refrigeração JR. Refrigeração JR, uma casa de amigos. Rua Pedro Rodrigues, 1537, Messejana. Refrigeração JR, refrigeração JR, uma casa de amigos. O deputado Haroldo Catedral conseguiu liberar mais recursos para os municípios em novembro. Para as obras de asfaltamento na Avenida Duque de Caxias, no município de Alto Alegre, e para o projeto Forças no Esporte da Base Aérea de Boa Vista. Os recursos de emenda parlamentar somam mais de R$1.400.000. Haroldo Catedral, faz mais por Roraima. Chegou as ofertas do Gavião, do jeitinho que você gosta. Tá imperdível. Aproveite! As melhores promoções para a sua semana é no Gavião. Ofertas válidas até 24 de novembro em todas as lojas. Arroz fátio ou prato chique 3,65 kg. Arroz butuí parbolizado 3,89 o quilo. Feijão fradinho que caldo 6,39 o quilo. Faça suas compras sem sair de casa. Acesse supermercadogavião.com.br. Jorge Everton em ação. A agricultura familiar tem sido prioridade nas minhas ações como parlamentar. Eu tenho colocado meus recursos, minhas emendas para o fortalecimento, tanto através de recurso para melhoria de vicinais, pontes, como também para aquisição de trator, como foi o caso da vicinal 26 de São Luís. Também destinei recurso para a criação de aves no município de Rorianópolis, com o objetivo de atender mais de 50 famílias que serão beneficiadas. Tenho trabalhado também de forma incansável na defesa do homem do campo, porque acredito que através da agricultura nós vamos melhorar, através da geração de emprego e renda, a vida das famílias. O agricultor, ele precisa de pouco, ele precisa que tenha uma vicinal trafegável, energia elétrica, ele precisa do título definitivo da sua propriedade para poder fazer um empréstimo, e essas condições só quem pode prover é o Estado. Então eu tenho colocado meu mandato à disposição da agricultura familiar. Jorge Everton em ação. Folha FM. Com você em todos os momentos. Folha. Quem é quem? Aqui na Folha FM. Estamos de volta com o seu Quem é Quem. No programa de hoje eu recebo aqui no estúdio o Dr. Mário Maciel, que está falando sobre saúde do homem. Estamos encerrando aí o Novembro Azul, mês para chamar a atenção principalmente para o câncer de próstata aqui no Brasil. Mas o Dr. Mário Maciel quer chamar a atenção para a saúde do homem como um todo. Falou no bloco anterior sobre muitos homens que vêm falecendo aí jovens por conta de acidentes. Aí entra a questão do uso de drogas, uso e abuso das drogas, lícitas e ilícitas. E agora, doutor Mário, quero que o senhor fale sobre a saúde mental do homem. Muitos homens em depressão, muitos homens aí com problemas de saúde mental que chegam no seu consultório. Cida, eles, para assumir
que realmente está com a doença da esfera psicoemocional, há muitas cercanias, eles maqueiam muito, digamos assim. Uns já chegam assumidamente, a família conta, mas de fato a gente tem indícios, talvez pelos anos de convivência na parte profissional, médica, a gente já começa a ter algumas percepções, algumas doenças, a somatização que a gente fala, mas que oriundo da esfera psíquica. E os homens, realmente, eu acho que eles lideram esse ranking aí. Mas às vezes os números não são tão exuberantes, porque ou às vezes são maquiados, ou às vezes espera-se muito tempo, e aí que ele procura, e aí que tem esse dado. E aí fala, teve uma explosão aqui nesse ano, etc. Né? Não é o meu core business, não é o que eu trabalho, mas a gente tem repercussões na esfera de origem mental no corpo. Por exemplo, disfunção sexual, por exemplo, ejaculação precoce, por exemplo, problemas na esfera gastrointestinal, que não é digamos assim, mas eles vêm com essa queixa também comigo, com dor testicular, às vezes de origem psicoemocional. Então, essas coisas, um dos órgãos vão sofrer, algum órgão vai sofrer, né? E oriundo aonde? De um pensamento que levou um sentimento, que aí um órgão manifesta. E os homens não costumam externar seus sentimentos. Você falou tudo. Minutos atrás eu falei para você a questão da maneira da saúde como um todo, mas eu acho que a maior problemática do homem é exatamente isso, ele não ter o amor próprio. Dói falar isso. Como assim? Porque se a partir do momento que a gente se distancia da nossa essência, de quem somos nós, a gente questiona tudo, principalmente na matéria. Eu questiono um toque retal, eu questiono um ultrassom, eu questiono o que não tô falando que questionar seria ruim, eu tô falando, se eu não estou bem resolvido comigo, de que eu gosto de mim primeiramente, que não é um amor egóico, é um amor que a gente chama filauti, é o amor de cuidar de mim, o amor de quem eu sou, o autocuidado, o amor do respeito assim por mim. Eu preciso cuidar do meu corpo, exatamente, do que carrega a minha alma. Exatamente, porque a partir do momento que eu tenho um entendimento de quem sou eu, não é nada de filosofia, nada de grandes... por isso que eu falo que o Novembro Azul, nós estamos perdendo uma oportunidade muito grande. Porque a partir do momento que eu começo a apresentar, eu preciso de ter os simétricos opostos. Eu preciso mostrar uma doença, mas eu tenho que mostrar que nós somos saúde. Na verdade não é doença, eu perdi a minha saúde. A perda da minha saúde chama-se, é batizado, tem um estigma chamado doença. Mas a partir do momento que eu começo a apresentar, fazer questionamentos, fazer que esse homem faça umas reflexões mais apuradas da sua essência, porque é o distanciamento. Nós vemos isso aí, uma invisibilidade do autodestruição masculina, pessoal, porque eu estou muito mais querendo ter do que o ser. Então aquilo que eu penso, se eu sou isso, então eu vou fazer aquilo. Aí essa coisa do ter do que o ser, que é muito presente, principalmente hoje, os homens numa busca frenética de tudo, porque o ter é mais importante do que o ser. Infelizmente, né? Esse mundo do consumo absurdo, do interesse, enfim. Aí é outra pauta aqui do nosso programa, mas a gente também tem que lembrar daquele homem, um beijo para todos os meus ouvintes aí no interior, que estão labutando ali para o sustento da família, que estão no dia a dia ali na roça, cuidando realmente dos seus. Homens que trabalham duro para cuidar dos filhos, para formar os filhos, para ter ali a sua família bem, que acabam se esquecendo deles mesmos. Realmente, talvez essa seja a realidade nua e crua, que, digamos assim, os homens utilizam isso como talvez o grande carro-chefe para se auto-justificar e também ser uma maneira de colocar panos quentes nessa sua fragilidade de procurar um profissional.
e também de não se expor. Não, eu cuido muito dos outros, porque se eu não fizer, você não teria isso, você não teria aquilo. Até em partes isso é adequado. Mas isso também é uma crença, isso aí é uma verdade que foi passado para ele. O homem é o provedor da casa, o homem é o responsável pelo lar. Calma, gente, tem que mudar. Hoje em dia a gente precisa dividir responsabilidades. As mulheres sempre pediram direitos iguais. Lá na minha casa as responsabilidades são divididas. Nós temos responsabilidades sobre os nossos filhos, sobre as nossas finanças e tudo mais. E assim tem que ser, para tirar um pouco dessa carga de cima do homem. É isso. Eu acho que essa Ei, dones de sorte, né, doutor? Nossa, ter você do lado é sensacional. Parabéns, feliz casal. Manda um abraço. É seu paciente. Manda um grande abraço pro Donis. Vai de livre, espontânea pressão, mas vai. O doutor tem que cuidar do meu parque de diversões, E quem que marca a consulta, hein? Então. Quem que marca a consulta? A Cida, né? Tá explicado aqui. Mas, Cida, eu acho que é isso. Porque o que acontece? Porque o entendimento da saúde, ele também é passado de uma forma só física. O entendimento da saúde, ele tem que ser passado que nós estamos sempre buscando uma harmonia de vários ambientes da saúde. Então eu tenho minha saúde financeira, eu tenho minha saúde intelectual, eu tenho minha saúde social, eu tenho minha saúde espiritual, eu tenho minha saúde como pai, eu tenho minha saúde como marido, né? Eu tenho minha saúde física. E dentro da minha saúde física, eu tenho como é que está minha alimentação, como é que está minha higiene bucal, como é que está meus pensamentos, como é que está o meu check-up, como é que está meus exames de laboratório. Aí é um leque dentro do físico, é um leque dentro do financeiro, é um leque dentro do espiritual. Porque, então, a partir do momento que a gente começa a entender isso, sai esse contexto de que nós só somos saúde física. É muito bem lembrado. Então, isso que eu represento, que é saúde integral. Que isso que o senhor prega hoje. É isso que eu aprego, é isso que eu gostaria que essa semente tomasse um corpo. Inclusive, nós estamos criando uma comunidade para estudar sobre longevidade, tudo espontaneamente. Agora, doutor, e no mundo de hoje que só se fala de Covid? Parece assim, acabou tudo. O problema do mundo é Covid. Mas digamos assim, é a grande problemática que nós não podemos virar as costas, né? Vivemos um mundo pandêmico. E dentro dessa pandemia a gente tem que se cuidar. E aí a gente tem as nossas reservas enquanto saúde. E hoje a gente observa, né, pegou um ciclo do vírus, pessoas mais idosas, pessoas mais jovens, depois as pessoas com comorbidades, né? Mas não escolhe, mas o que a gente observa pelos que os estudiosos na frente desse contexto, que as pessoas que não tinham reserva, as pessoas obesas, as pessoas que circunferência abdominal avantajada, os próprios homens, os índices de mortalidade foram maiores. Então. E aí a gente vê que isso não é da noite pro dia, isso é uma construção. Nós somos aquilo que nós estamos construindo, né? Aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos atuando. Então, se eu não cuido, se eu sou desregrado do ponto de vista do meu sono, da minha alimentação, enfim, drogadição e etc, como é que na hora que eu tiver uma enfermidade eu vou esperar resultados imediatos ou até mesmo sair de uma fase dessa? Agora, essa preocupação do mundo em termos de Covid, então, tem que acontecer mesmo? Temos que ficar sempre preocupados com essa doença, doutor? Eu não vou falar sempre, eu acho que uma hora, como nós já tivemos essa flexibilização no mundo hoje, tivemos momentos piores, mas hoje nós estamos vendo uma nova ascensão. Pois é. Né? Você que acabou de chegar também de uma viagem internacional, estava na Europa, sabe, vivenciou isso menos de 5 dias atrás. E essa é a realidade. Então, primeiro chega no velho mundo. No frio, no inverno. E daqui a pouco vai chegar em nós. Então, eu acho que essa campanha de não ter carnaval e não sei o quê, eu acho isso muito importante. Mas não é só o carnaval culpado, ou o que vai ser o momento de disseminação. Eu acho que isso parte muito da gente. O que você está fazendo para você evitar o contágio? Não, eu quero tirar minha máscara, não vou colocar mais álcool gel quando eu entro num restaurante. E as pessoas, mas está todo mundo sem máscara comendo. Sim, mas você entrou agora, você não está comendo ainda, você vai chegar perto da comida.
Você vai se servir ainda. E as pessoas começam a pôr briga. Eu não estou defendendo XYZ. Eu acho que faça o seu papel. Seu papel. Passei 15 dias na Europa, usando máscara o tempo todo, andei de metrô, entrei em restaurantes, entrei em museus, entrei em igrejas. Todos os lugares que eu fui, eles pediam o cartão de vacina, o cartão internacional. Então já fica a dica aí para quem vai viajar. E quando a gente vai embarcar de volta para o Brasil, só embarca se testar PCR negativo. E a minha família, graças a Deus, toda testou PCR negativo. Então, graças a Deus. Aí eu lhe digo, doutor, será que foi por conta da vacina? Porque eu estava muito exposta. Ou será porque a gente usava máscara o tempo todo? Enfim, graças a Deus estamos bem. Graças a Deus. É uma resposta difícil, né? Assim, você fez o seu papel, todas as exigências sanitárias, respeitando a si mesmo e o seu entorno. Agora, álcool, gente, meu povo, acho que eu não tenho mais digital, não. Porque eu já tô olhando ali pro álcool, toda hora eu tô passando, doutor. Virou hábito. Virou hábito. Deixa eu colocar aqui a participação do seu Vitor pra gente encerrar aqui o programa. Seu Vitor Alves. Vamos lá, seu Vitor. Oi, Cida, boa tarde. Pois é, mais uma vez aqui participando, né? Ouvindo e curtindo esse teu maravilhoso programa. Eu achei legal, tava voltando do trabalho, quando o Chiquinho tava participando, né, teu amigo aí, ele falou que faz 20 anos que consulta com o meu médico. Isso aí é amor à primeira vista. Olha aí, doutor. Isso, não, brincadeiras à parte. É o seguinte, é a questão, nós estamos agora, né, Novembro Azul. Eu acho assim, todo e qualquer homem, cada tempo, cada ano que passa, o câncer de próstata está matando homens, inclusive mais jovens, sabe? Porque simplesmente, eu digo assim, por uma falta de responsabilidade consigo próprio, consigo mesmo. Porque, gente, tabu, sabe? Toda vez que eu vou no Chicola, morro de raiva do Chicola. Mas o que acontece é o seguinte, é necessário. Nossa, por exemplo, eu sempre digo para os amigos, para os familiares, para os filhos, nossas mulheres, a cada 6 meses, não vai fazer seus exames de rotina ginecológico, né? Então, ou seja, esse negócio de tabu, isso aí é ignorância já chega a ser ignorância, chega a ser até brutalidade, entendeu? Viver é tão bom, sabe? É maravilhoso viver, e viver com saúde, viver com qualidade de vida, né? E aí, assim, aqui em Roraima, com todas as pendengas que tem, mas mesmo assim, tratando-se, comparando com o resto do Brasil, aqui os homens aqui, quando se trata dessa questão de saúde, buscar, agora mesmo Novembro Azul, eu fiz tudo, estou fazendo tudo, entendeu? Pelo SUS, entendeu? Mas tem pessoas que não querem ter disponibilidade, não querem ter o trabalho de levantar cedo, de ir lá e marcar e tá. Então, ou seja, eu acho assim, é uma ignorância terrível, é uma brutalidade terrível. Ignorância quando desconhece os fatos. A pessoa ser bruto, entendeu? Eu quero mais é viver com saúde. E parabenizar aí o doutor também pelas orientações que ele está nos dando, né? E parabenizar você também por esse programa, que você sempre traz, né, no teu programa, pessoas assim, teus convidados, né, teus entrevistados, são pessoas que nos fornecem, que nos passam muito esclarecimento, né, em todos, não adianta assim geral, né, em todas as vertentes. Parabéns mesmo, uma boa tarde, que Deus nos proteja. Assim seja, um beijão, seu Vitor. E olha aí, seu Vitor dando uma dura nos homens, que tem que se cuidar, tem que tirar um tempinho pra dar uma geral na lataria, hein, doutor? Faz parte, né, Cida? Não custa nada. Não é só ir atrás das coisas, a gente tem que se cuidar, senão o carro não chega. Pois é. Doutor Mário, qual é a mensagem que o senhor gostaria de deixar hoje para os homens que estão nos ouvindo aqui em todo o nosso estado? Eu não sei se alguém que está hoje nos escutando aqui escutou a live de manhã que eu fiz com o professor Júlio, mas lá eu citei uma coisa que eu li recentemente e que ele pediu para eu também encerrar com um comentário. E eu lembrei-me de uma coisa que eu li recentemente, que é de origem oriental, salvo engano budista, e que diz o seguinte: se nós temos que fazer o nosso crescimento, seja ele em qualquer esfera, o nosso crescimento da maneira que a gente pode, da maneira como nós disponibilizamos nesse presente momento, porque no futuro alguém vai pedir informações, ou seja por exemplos, ou seja por palavras, ou seja por atos, desse aprendizado que nós estamos tendo agora nesse presente. E às vezes, por nós não termos crescido na esfera qualquer que seja da saúde, isso da saúde integral que nós estamos falando, essa pessoa pode padecer, porque nós não vamos dar o recado adequado para ela.
Então, isso resume-se o seguinte: não deixe para amanhã o que a gente tem para fazer hoje. Isso é um incentivo para a gente buscar hoje sermos melhor que ontem, amanhã melhores do que hoje. Nas esferas psicoemocional, na esfera física, na esfera intelectual, emocional, tudo isso que a gente falou. Porque o recado a gente vai ter que dar. E será que a gente já deu o recado para quem realmente merecia escutar? Então hoje eu quero deixar isso aqui, essa reflexão, essa inspiração que eu também tive, aprendi isso e trago comigo. Porque eu acho que só assim que a gente vai ter a sensibilização, não a conscientização, a sensibilização de que a gente precisa ter esse autocuidado para aí sim eu expor o meu sentimento. Isso é nos tornar mais humano e nos tornar mais ativos e proativos para a gente seguir a nossa vida. E não tem nada a ver com egoísmo. Não é egoísmo. Muito bem. Então, meninos, cuidem-se. Todos vocês, meninos que estão me ouvindo aí no estado de Roraima, né? Um beijo pro Tuxó Custódio lá no Iramutã. Tuxaua, já deu uma geral aí na lataria? Um beijão pro senhor, se cuide, viu? O senhor é muito especial. Também um beijão aí pro Sandro, em qualquer ponto da nossa cidade de Boa Vista. Um beijão pro seu Zé Gaúcho, lá no sítio Alegrete. Pro Didi, lá do Apiaú. Olha, esse programa é feito com muito carinho para cada um de vocês. Cuidem-se, meninos, tirem um tempinho, procurem aí um atendimento médico para justamente identificar algum problema de saúde, porque a vida é maravilhosa e o nosso templo, o templo da nossa alma é o nosso corpo. Deixa eu mandar um beijão para os meus parceiros, porque sem eles nós não estaríamos no ar. Quero mandar um abraço pro Parima, lá da Parima Distribuidora. Parabéns aí para todo o grupo Parima. Ficou lindo o espaço da Balduco, lá na loja de aluguel de carros do Parima, né? Você vê ali a Parima Rentacar. Tem um espaço lindo, aberto ao público, com uma decoração maravilhosa de Natal e panetones sendo comercializados. E são aqueles panetones tops da Balduco. Tira um tempinho, dá uma passadinha lá com seu filho, faça fotos lindas. Tá maravilhoso realmente esse espaço na Parima Rent-A-Car. Também quero mandar um beijão para o seu Vitor Perim e para todos da Perim Casa e Construção. Pensou em construir ou reformar? Certamente o lugar é a Perim Casa e Construção. Final de ano é hora de dar uma geral na casa também, né? Então dá uma passadinha por lá. E tem Black Week na Mega Farma. Você já está aproveitando aí as promoções? Dá uma passadinha na Mega Farma aqui na Capitão Júlio Bezerra. Tem vários produtos em promoção. Um beijão aí pro André, pra Dona Rian, pro Dr. Chaim e para toda essa equipe maravilhosa. Também quero mandar um beijão pro seu Veronildo, pro Clerlânio, pro Pereira e para todos do loteamento Caburaí. Você que está sonhando em sair do aluguel, se prepare. Vem aí o Caburaí 3. Também quero mandar um grande abraço para os deputados federais Irã Gonçalves e Haroldo Catedral. E para o deputado estadual Jorge Everton. Eles divulgam as suas atividades parlamentares conosco aqui no Quem é Quem. Beijão pro seu João Valente da Refrigeração JR, uma casa de amigos, e também para todos lá do Supermercado Gavião. Tá bombando a Black Week lá do Gavião. Dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que você vai amar as promoções. Doutor Mário, obrigada de coração por participar do nosso programa. Eu sei que a sua agenda é bem concorrida e olha, essa entrevista está marcada faz tempo, viu, gente? Cida, obrigado mais uma vez. Eu estava olhando aqui o tempo, mas voou o tempo, é impressionante. E nem dói. Nem dói. Sensacional, muito obrigado. Espero ter contribuído mais um ano aqui no seu programa Quem é Quem. Muito obrigado. E o senhor continua dando aula na Universidade Estadual? Isso, na UER. Curso de Medicina. Nós estamos dando aula no curso de Medicina. Um ano atípico para todo mundo, as aulas remotas. A gente espera que o ano que vem a gente esteja junto com os acadêmicos, fazendo o melhor por eles também. E aí o senhor tem um consultório? Isso, nós estamos com um consultório e a parte acadêmica. E a parte acadêmica. Não atende mais na rede pública? Não, atualmente eu estou vinculado só no sistema público de ensino. Ensinando os nossos jovens. Que bom, estão em boas mãos, certamente. E eu quero mandar um beijo para você, meu ouvinte querido. E olha, quem vem aí é o Júnior Costa, seu lindo, que vai assumir aqui a tarde da Folha FM. Júnior sempre trazendo muita alegria para todos nós. Beijo no coração de cada um e, se Deus quiser, a gente se encontra amanhã a partir das 12h45 aqui na Folha FM.